Fala, minha família nerd de todo o Brasil! Estamos aqui para aprender a nossa querida língua portuguesa, tão importante no seu concurso, vai fazer diferença na sua prova e na sua aprovação. O assunto de hoje, transitividade verbal / regência verbal, um assunto que tem tudo a ver com o outro, galera. Não adianta você pegar um capítulo de regência verbal para estudar sem ter uma base de transitividade, sem saber que a transitividade é algo muito relativo, que muda de frase para frase. Para saber, por exemplo, que um verbo é transitivo e indireto, você tem que saber o que significa ser transitivo e indireto. Então isso pode aparecer no seu edital como transitividade verbal, predicação verbal, regência verbal, e aí você vai ter também termos integrantes, termos acessórios, tudo isso relacionado ao assunto de hoje. É um assunto muito extenso, muito importante. Vamos para a tela para a gente começar a trabalhar aqui os conteúdos, né? Transitividade verbal, como eu falei, é o que eu chamo de carro-chefe para o nome da aula. Mas também pode aparecer no seu edital o nome predicação verbal. Família, na real, tanto faz. Se aparecer transitividade verbal ou se aparecer predicação verbal, tanto faz total, mesma coisa. Agora, por que está aqui, professor, introdução à regência? Como eu falei agora há pouco, você só consegue entender o que é regência verbal, a relação de regência verbal, se você estiver totalmente tranquilo quanto ao conceito de transitividade. Por quê? Porque o sistema SVC é formado por sujeito, verbo e complemento. E os verbos podem pedir complementos, olha para mim, os verbos podem trabalhar com adjuntos, complementos, adjuntos, então isso tudo quem vai definir é transitividade. Eu te prometo que esse assunto aqui é muito, muito, muito importante na tela. Então, introdução à regência verbal, introdução à análise sintática, por quê? Você sabe que existe na frase muito além, coisas muito além do sujeito. O sujeito é um termo da oração, mas existem outros. E para você reconhecer um outro termo da oração, muitas e muitas vezes tem que saber transitividade. Por exemplo, para reconhecer um objeto direto, não dá, é impossível chegar à conclusão de que um cara é objeto direto ou outro é objeto indireto sem passar pela transitividade do verbo. Então, tem que saber transitividade, é um assunto obrigatório se você quer fazer, claro, uma análise sintática bem feita dentro de uma frase, né? Então, bora para a tela que tem mais. Termos ligados ao verbo é o quê? Se você reconhece que um cara é um elemento textual que completa, que se liga ao verbo, automaticamente você vai saber a função sintática dele por meio da análise da transitividade. Se você sabe que um cara, por exemplo, é o sujeito do verbo, por exemplo, essa frase aqui, ó. Existe um novo método de estudo. Existe um novo método de estudo. A banca pode pegar esse cara aqui, um novo método de estudo, e afirmar que ele é complemento verbal. E muita gente pode cair nisso porque ele está depois do verbo. E a gente tem o péssimo hábito de achar que todo mundo que está depois do verbo é o complemento. Mas nessa frase aqui, existe um novo método de estudo, esse maluco aqui não preposicionado a um novo método de estudo, é o sujeito do existe. Você está preparado para isso já para frases na ordem indireta. Não é objeto direto, ele é o sujeito. Se você pergunta para o verbo, né, o que existe, ou seja, se você faz a análise sintática buscando o sujeito, você chega à conclusão de que ele é o sujeito, né? Então a banca vai trabalhar justamente nisso, é nessa pegadinha, é isso que cai. A banca vai tentar te enganar, chamando esse cara de termo ligado ao verbo, quando na verdade ele não é um complemento verbal, é um sujeito, beleza? Então, vamos direto para as frases e eu queria começar a nossa aula dando um recado para você, olha para mim aqui. Não existe análise sem contexto. Esquece aquela parada de pensar num verbo solto para saber a sua transitividade. Concurso público não dá mole para quem pensa assim. Professor, me fala aí, qual é a transitividade do verbo comer? Olha a minha resposta. Depende. Depende. Mas professor, como assim depende? Quem come, come algo. Nem sempre, pô. Tem frases que você não tem essa relação de quem come, come algo. E aí? Existem frases como a que eu vou colocar no quadro agora na tela para você. Vai. Olha essa frase aqui. Ele comeu, olha essa frase, desesperadamente. Você se identifica? Eu sim.
Ele comeu desesperadamente. Quem comeu? Ele. E nessa frase aqui, ele comeu desesperadamente, a gente não tem essa parada de quem come algo. Perceba, não tem o algo ali, não existe o algo. Então você não pode dizer que nessa frase aqui quem come algo, visto que, nitidamente, você vê o cara que come, mas não vê aquilo que é comido por ele. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, ele comeu a feijoada, aí já é diferente, cara, porque na frase ele comeu a feijoada, quem come algo. Agora sim quem come algo. Assim você pode, aqui você pode falar em, aqui beleza, quem come algo. Mas na frase anterior não tem quem come algo. Então você não pode ficar pensando no verbo solto. É atraso de vida pensar no verbo solto. Então a gente precisa ver a transitividade, ver o conteúdo de hoje de uma forma um pouquinho diferente. A frase que eu vou usar para martelar a sua mente, até você aprender e nunca mais esquecer, é essa aqui, olha para mim. Não existe análise sem contexto. Não existe análise sem contexto. Toda frase para ser analisada, todo verbo para ser analisado, precisa estar contextualizado. Com isso você vai saber o seguinte: só vou chamar um verbo de transitivo se na frase ele for transitivo. Se eu olhar para a frase e falar, estou vendo que esse cara é transitivo, porque senão você vai cair em vários erros. Por exemplo, o verbo jogar na tela. Se a frase fosse essa aqui, ele joga na França. Malandro, essa frase aqui, ele joga na França, já quebra a perna de muita gente que pensa, quem joga, joga algo. Eu não tenho algo aqui. Eu tenho quem joga? Tenho. Eu tenho quem joga, fato. Mas eu não tenho o algo que é jogado. Poderia ter, você poderia ter, ele joga futebol, ele joga handebol, joga voleibol, joga basquete, mas aqui eu só tenho o cara que joga. Então, para começar o nosso curso aqui, falando sobre transitividade de forma contextual. Toda análise depende do contexto e um cara só vai ser transitivo direto se no contexto ele for transitivo direto. Fechado? Parceria nossa aqui, não esquece isso. Só vou chamar um cara de intransitivo, se eu conseguir saber isso na frase. Eu vou te mostrar como é que funciona na tela. Vamos lá. Por exemplo, olha aqui essa tela branca para a gente fazer uma análise muito legal sobre o próprio verbo que eu tinha acabado de falar, que é o jogar. Ó. Ele joga futebol. Nessa frase aqui, o joga é o verbo que tem a palavra ele como sujeito. Ele joga. E nessa frase aqui, claramente, quem joga, joga algo. Eu tenho o cara que joga e eu também tenho aquilo que é jogado. Nessa frase aqui, rola tanto a visão de um cara que pratica ação, quanto um cara que sofre a ação de ser jogado. Percebeu isso? O que significa isso? Que a ação, o ato de jogar nessa frase está completo. Porque você tem a presença do cara que pratica, assim como você tem a presença do cara que sofre a ação. Então você tem os dois, quem pratica e quem sofre a ação. Então eu tenho quem joga e eu tenho aquilo que é jogado. Fato, maneiro, legal. Sabe o que significa isso? Que a ação do verbo começa no cara que joga e atinge aquilo que é jogado. Isso significa, na prática para concurso, que a ação do verbo, malandragem, transita. Ela sai do cara, olha para a tela, ela sai do cara que pratica a ação, passa pelo verbo e atinge o cara que sofre. Isso significa que a ação transita. Então, se a ação transita, ele é um verbo o quê? Transitivo. E os verbos transitivos têm a particularidade, a possibilidade, de a ação transitar. E o que seria a ação transitar? Sair num ponto e ir para o outro. Envolver tanto o cara que pratica quanto o cara que sofre. Então, um verbo transitivo ele vai ter os dois, quem pratica e quem sofre. Percebeu o que é ser transitivo? Beleza? Agora, repara só o mesmo verbo jogar em outra frase. Olha como não acontece a mesma coisa. É o mesmo verbo. Ele joga na França. Olha só, ele joga na França. Minha pergunta é, o verbo é o joga e o sujeito é ele. Legal? Ele que pratica a ação de jogar. Então, você tem a figura, que está praticando a ação. Você tem a figura que joga. Só que nessa frase aqui,
vai faltar aquilo que é jogado. Você tem quem joga, mas não tem aquilo que é jogado. O na França não é o algo que é jogado. O na França não é o algo, o futebol é o algo. O futebol é quem joga, joga algo. Aqui não. Então a ação desse verbo jogar aqui embaixo, cara, olha o que acontece. A ação do verbo jogar na segunda frase simplesmente não transita, pô. E se a ação não transita, o verbo não transita. A ação não transita, o verbo é o quê? Intransitivo. Então o verbo jogar na segunda frase, ele é um verbo intransitivo. A sua ação não transita, ela morre no verbo. Olha que maneiro. Tem como então a ação do verbo transitar numa frase e esse mesmo verbo em outra frase ter uma ação que não transita? Pô, minha resposta é essa, sabe qual? Só tem. Isso é o normal em concurso público. Quer ver? Pensa no verbo ler na tela. O verbo ler, né, muito utilizado por todos nós. Olha o verbo ler. Ele leu o versículo. Nessa frase ele leu o versículo, quem leu? Ele ou ela, o jovem, a jovem, não importa. E nessa frase quem lê algo. Tá vendo? Ele leu algo, né? Você tem a ação do verbo simplesmente transitando, porque você tem quem lê e você também tem aquilo que é lido. Então, se a ação transita, o verbo é o quê? Transitivo. Se a ação transita, o verbo é transitivo. Agora, olha o mesmo verbo ler, o mesmo verbo ler, em outra frase. Ele leu muito rápido. Que é uma frase normal, a gente fala isso no dia a dia. É uma frase que sai da sua boca. Ele leu muito rápido, você fala isso. Só que olha só, nessa frase, quem lê, não lê algo. Nessa frase eu tenho quem lê, mas o muito rápido não é aquilo que é lido. O muito rápido é o modo, é a maneira como ele lê. Perceba? Então, o muito rápido não é o algo. A ação do verbo morre aqui. Se a ação do verbo morre aqui, ela não transita. E se a ação não transita, o verbo é o quê? Olha para mim. Intransitivo. Então o verbo ler pode ser intransitivo? Claro que pode, dependendo do contexto, dependendo da frase. Nessa frase, o verbo ler é intransitivo, na tela. Então já começou bem o curso, você começou o módulo, desculpa. Você começou o módulo sabendo que o conceito de transitividade depende exclusivamente do contexto, do comportamento que um vocábulo tem dentro de uma frase. Então vamos lá! Os alunos esperavam os resultados. Quem esperava? Olha aqui quem esperava. Os alunos. Os alunos são o sujeito do esperavam. E nessa frase, quem espera, espera algo. Você tem os dois aqui. Você tem quem espera e você também tem aquilo que é esperado. Então a ação do verbo transita ou não transita? Repara, você tem os dois. A ação do verbo transita. Ele é um verbo transitivo. Tem a figura que pratica e tem a figura que sofre. E o primeiro verbo transitivo que você precisa conhecer é o verbo transitivo que trabalha com um complemento sem o auxílio de preposição. Porque da mesma forma que um verbo pode trabalhar sem preposição, ele pode trabalhar com, cara. E o esperar nessa frase não pede preposição. Olha para a tela que eu te mostro. Esse os aqui é um artigo. Quem espera, espera algo. Isso é verbo transitivo direto. E os resultados, adivinha. Se é transitivo direto, é porque não tem preposição. É porque o contato do verbo com o seu complemento é direto. Quem completa um verbo transitivo direto? Na tela. O objeto direto. Mas aí eu preciso saber por que esse cara é chamado de objeto. Porque a resposta, cara, ele é objeto porque ele completa, não convence muito na minha cabeça não. Pô, objeto porque completa é fogo, né? Ele é complemento porque completa, maneiro. Legal. Encaixou, complemento completa. Agora, objeto porque completa fica uma coisa assim, né? Vamos pensar, então, na real, na prática, por que esse cara é chamado de objeto? Olha pra mim. O objeto é o alvo do verbo, o alvo da ação. Se eu dou um soco na parede, o objeto do meu soco é a parede.
Se eu dou um chute na mesa, o objeto do meu chute é a mesa. Se eu critico o governo, o objeto da minha crítica é o governo. Então o objeto necessariamente vai ser o cara que sofre, o alvo, quem sofre a ação. Então esse cara aqui, os resultados, vai ser o objeto por sofrer a ação, por ser o alvo da ação, por ser o algo que é esperado. Então nós temos um verbo transitivo direto acompanhado de um objeto direto. Na tela eu vou te mostrar, vai. Ele é chamado então de objeto por sofrer a ação. Eu posso falar então, professor, que o verbo transitivo direto precisa de um objeto? Claro, porque se você enxerga que alguém pratica e alguém sofre, ou seja, se você enxerga que ele é transitivo, é porque você viu o objeto. Cara, eu te garanto, uma coisa leva a outra. Se uma coisa leva a outra. Todo verbo transitivo direto só vai ser transitivo direto se tiver objeto na frase. Então, uma coisa leva a outra. Fechou? Na tela, bora. Os alunos esperavam agora por resultados. Quem esperava? Os alunos. Só que agora quem espera, olha para cá. Por algo. Tem algo sendo esperado? Tem. Resultados. Resultados é aquilo que é esperado. Então, tem algo ali. Fato. Só que agora ele está esperando por alguma coisa e não só alguma coisa. E se ele espera por alguma coisa, o contato do verbo com o seu complemento não é mais direto. Tem uma preposição ali. Tem uma preposição, inclusive, que é exigida pelo verbo. Então, não temos ali um verbo transitivo direto como tínhamos em cima. Agora nós temos um verbo transitivo o quê? Indireto. Olha que maneiro. A transitividade existe da mesma forma, só que agora é indireto. VTI, verbo transitivo indireto da língua portuguesa. Isso aqui vai ser objeto indireto. Então, se você for pensar bem, olha o que nós temos aqui. Olha o que nós temos aqui. O sujeito, um VTD e um objeto direto. Um sujeito, um VTI e um objeto indireto. Também vai existir um verbo chamado VTDI, você vai estudar daqui a pouco, ele pede os dois. Né? Vai ter os dois, o objeto direto e botar até um E. Que isso, gente? Botar um E aqui para ficar bonito, porque vai aparecer ou aquilo ali, né? Um objeto direto e um objeto indireto. Agora vamos para mais uma frase. Os alunos esperavam em casa. Quem esperava? Os alunos, né? Os alunos, mais uma vez sujeito, são o cara que esperava, né? E eu pergunto, esse em casa aqui é aquilo que eles esperam? Minha pergunta é essa. O em casa é o algo que eles esperam? Não. O em casa não é aquilo que é esperado. O em casa é onde? Ah, então peraí. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte. Nessa frase aqui de baixo, eu só tenho alguém esperando, não tenho nada sendo esperado. Então a ação do verbo morre aqui, ó. A ação do verbo acaba aqui. Família, se a ação do verbo acaba ali no verbo mesmo, morreu nele, é porque esse verbo tem uma ação que não transita. E se a ação não transita, o verbo é intransitivo. Não existe mais aquela relação de quem espera, espera algo. Quem compra, compra algo. Agora só tem um cara que espera, ela morre, ela acaba ali, ela se esvai ali. Então a ação do verbo não transita. Se não transita, o verbo é o quê? Intransitivo. E se ele é intransitivo, eu te mostro. Não dá para esse cara aqui ser objeto. Não dá. Porque se ele fosse objeto, o verbo estaria transitando. Uma coisa leva a outra. O que vai ser o em casa, então? O em casa vai ter um valor de lugar, família. E o valor de lugar é um valor completamente adverbial. A função desse cara, eu te falo agora, vai ser adjunto adverbial. O adjunto adverbial, então, pensando já dentro do nosso curso, é aquela expressão com valor de advérbio, que pode ser um advérbio, pode ser uma locução adverbial, é onde os alunos esperavam, e não é o que os alunos esperavam. Então esse em casa aqui é o lugar, adjunto adverbial. O verbo não transita, ele é intransitivo, então olha para cá, vamos mostrar como é que funciona isso. Você vai ter o sujeito, certo? Você vai ter o sujeito,
o verbo intransitivo, a ausência de objeto e a presença do adjunto adverbial. Agora, o adjunto adverbial ele pode aparecer com qualquer verbo. Ele é considerado no português um termo acessório. Ele pode aparecer com qualquer verbo. O que eu quero te mostrar é que não é o adjunto adverbial em casa que fez esse cara ser intransitivo. O que fez esse cara ser intransitivo, família, foi a ausência do objeto. Não tem objeto, logo ele é intransitivo. Então a falta do objeto mostra que o cara não transita, certo? Então ele é intransitivo. O em casa participou sintaticamente, mas não foi ele que transformou o verbo em intransitivo. Beleza ou não? Tranquilo? Na tela. Então nós temos isso aqui então, até agora. O VTD, o VTI, o VTDI e o verbo intransitivo. A ausência do objeto faz com que o verbo não seja transitivo e sim intransitivo. Olha para mim. Daqui a pouquinho o vídeo 2 deste módulo. Então, galera, continuando aqui, vamos para as frases na tela. Aqui, o acidente atrapalhou o trânsito. Você perceba comigo aqui que o atrapalhou é o verbo, o acidente é o sujeito. E nessa frase, quem atrapalha, atrapalha algo. Você tem tanto o cara que atrapalha quanto aquilo que é o alvo, né? Aquilo que sofre a ação de ser atrapalhado. Então nós temos claramente um verbo cuja ação transita, ele é transitivo. Sem preposição, ele é transitivo o quê? Direto. Transitivo direto vai trabalhar com objeto direto, como você já sabe. O trânsito é o objeto, é aquilo que sofre a ação. Sem preposição vai ser chamado de objeto direto. Agora aqui embaixo, o acidente atrapalhou bastante. Quem atrapalhou? O acidente, né? O acidente foi quem atrapalhou. Mas agora, o bastante não é aquilo que ele atrapalhou. Igual o trânsito, né? O bastante não é o algo que ele atrapalhou. Se o bastante não é o algo que ele atrapalhou, o verbo não transita, a ação do verbo não transita, ela morre ali. Não temos um verbo transitivo como tínhamos antes, não temos um objeto direto como tínhamos antes. O que nós temos aqui é um verbo cuja ação não transita. Se a ação não transita, o verbo é o quê? Intransitivo. E se o verbo é intransitivo, o bastante vai sair, né, de qualquer possibilidade de ser objeto. O bastante vai ser adjunto adverbial, né? Não objeto. Mais uma. O programa Minha Casa Minha Vida afeta um setor crucial. Afeta é o verbo. Quem afeta um setor crucial? O que afeta um setor crucial? O programa Minha Casa Minha Vida é o sujeito. O afetar é o verbo. E quem afeta, afeta algo. Olha aqui. Você tem uma ação que transita sem preposição, de modo direto. Então, esse um setor crucial seria o objeto direto. Fechou? Mais um exemplo. Os programas estimularam o setor de exportação. Quem foi que estimulou? Os programas. Sujeito. E quem estimula, estimula algo. Olha aqui o algo. Verbo transitivo direto. O algo é o setor de exportação. Tudo transitivo direto, exceto a segunda frase. Está percebendo que não tem como pensar no verbo estimular sem contexto? Qual é a transitividade do verbo estimular? Vou ter que te perguntar em qual frase. Sem a frase é impossível saber a transitividade de um verbo, né? Então, já desapegou daquela história de verbo solto, pensa no contexto que a coisa funciona. Na tela. Aqui, o time de diretores mudou a estratégia de marketing. Mudou é o verbo. Quem mudou? O time de diretores. E nesse contexto, quem muda, muda algo. Você tem um verbo cuja ação transita. Eu tenho quem muda e eu tenho aquilo que foi mudado. Então nós temos um verbo transitivo, sem preposição. Perceba que esse a é um artigo, objeto direto. Agora, olha o mesmo mudar na frase de baixo. O time de diretores mudou completamente. Quem mudou? O time de diretores. Aí morreu, acabou por aqui. Eu não tenho mais aquilo que foi mudado, como eu tenho lá em cima. Eu não tenho mais o objeto. Eu não tenho mais um cara que sofre ação. Eu não tenho mais transitividade. O que eu tenho é mudar como um verbo intransitivo e o completamente adjunto adverbial. Vamos colocar aqui o adjunto adverbial sempre assim para evitar confusão com o objeto que eu estou sublinhando.
Tipo um código de barras aqui. Adjunto adverbial. Perceba. Agora olha essa frase aqui. O descaso resultou em tragédia. Quem resultou? Descaso. Descaso resultou. E se ele resulta, olha aqui, em algo. Isso transita. Tem um em algo aqui. Certo? Só que ele transita pedindo preposição, transitivo e indireto. O em tragédia, objeto indireto. Fechou? Beleza? Tá percebendo? Que a transitividade muda, é variável, depende do contexto. Não dá para você pensar de modo fixo, sem refletir sobre a frase. Show? Na tela. O candidato vive um momento especial. Quem vive? O candidato. E nesse contexto, eu tenho quem vive e eu tenho também aquilo que é vivido. Todo mundo nota aqui que nessa frase quem vive, vive algo. Você tem quem vive e tem aquilo que é vivido por ele. Então, se quem vive, vive algo, ele é transitivo o quê? Direto. Um momento especial, sem preposição, é o nosso querido objeto direto. Olha agora, o candidato vive fora do país. Aí muda. Aí nós temos outra relação para analisar. Beleza? Então, quem vive? O candidato. E nesse contexto, quem vive, vive, né? Você não tem aqui quem vive, vive algo. Você tem quem vive, vive em algum lugar. Então, esse fora do país é o lugar onde ele vive, não o que ele vive. Se é o lugar, adjunto adverbial. Tá percebendo que adjunto adverbial te faz lembrar aquela nossa aula de classe gramatical que você aprendeu, que a função de adjunto adverbial é exercida pelos advérbios, pelas locuções adverbiais, não é isso? Então, ó, se eu falasse ele vive aqui, o aqui seria um advérbio. Ele vive fora do país, isso é uma locução adverbial. Mas ambos são adjuntos, o verbo é intransitivo, eu não tenho mais quem vive, vive algo, e sim quem vive, vive em algum lugar. Terceira frase, bora lá. O presidente Michel Temer debateu a reforma política na CCJ. Quem debateu? O presidente. Nesse contexto eu tenho quem debate e também tenho aquilo que é debatido. Quem debate, debate algo, verbo transitivo direto, a reforma política é o objeto direto. Agora olha a última frase. O presidente Michel Temer debateu por 2 horas. Quem debateu? O presidente Michel Temer. O por 2 horas não é aquilo que ele debate mais. Tá vendo? O por 2 horas tem a ver com tempo, com período, com hora, com tempo. Então, não temos mais um verbo cuja ação transita. Não é mais quem debate, debate algo, né? Então, esse cara aqui seria um adjunto adverbial. Tá vendo que qualquer verbo pode ter a transitividade alterada, a depender, é lógico, do contexto. E isso não cai na sua prova, não. Isso despenca na sua prova. Muita atenção com essa matéria, ela merece muita, muita atenção. Bora para a tela. Aqui. 4 ou 5 notícias boas como essas ajudam bastante. Se alguém te perguntar a transitividade do verbo ajudar, você não pode ficar pensando assim, pô, quem ajuda, ajuda algo. Nessa frase, não. Nessa frase eu tenho quem ajuda, mas eu não tenho aquilo que é ajudado. Eu só tenho o que ajuda. Então nós temos um verbo cuja ação não transita. É só ajuda. Beleza? Aqui você não tem o algo, né, sofrendo ação. Então seria um verbo intransitivo e o bastante adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, né, não transita o verbo. Agora, 4 ou 5 notícias boas como essa ajudam os deputados. Quem ajuda? 4 ou 5 notícias boas como essas. Agora sim aqui, quem ajuda, ajuda alguém. Os deputados são aqueles caras que são ajudados. Nessa frase rola a transitividade, quem ajuda, ajuda algo, verbo transitivo direto acompanhado do seu objeto. Agora o verbo investir. A empresa investe sem medo. Quem investe? A empresa. Nessa frase, quem investe, investe algo? Não.
Nessa frase, quem investe, investe em algo? Não. O sem medo é o modo. Repara só as circunstâncias do adjunto adverbial. Sempre é de tempo, de lugar, de modo, de causa. O adjunto adverbial ele tem valor semântico, ao contrário do objeto. O objeto indireto não tem. Não existe objeto indireto de tempo, objeto indireto de modo. Objeto indireto é objeto indireto. Agora o adjunto adverbial não, ele sempre vai ser de algo, né? Então o investir aqui é verbo intransitivo. Na tela. A empresa investe em novos talentos. Aqui, ó, só para marcar adjunto adverbial. A empresa investe em novos talentos. Nessa frase, quem investe, investe em algo. Transita ou não? Transita, verbo transitivo. Com essa preposição em, ele é transitivo o quê? Indireto. E esse maluco aqui, em novos talentos, é o nosso querido e ilustre objeto indireto. Beleza ou não, família? Você viu que a transitividade é relativa. Falo mais uma vez, depende do contexto. Na tela eu vou te mostrar uma coisa muito bacana. Essas frases aqui são um perigo, olha só. Em Brasília ocorreu um grande número de protestos. A banca vai chegar na cara de pau e vai afirmar que esse verbo aqui é transitivo direto. Porque você vai ver esse cara aqui, um grande número de protestos, e vai pensar, ocorre algo, ocorre algo. Família, olha para mim aqui. Não se pergunta pelo objeto, se pergunta pelo sujeito, beleza? O objeto é consequência da análise de uma transitividade. Ninguém vai ficar, ocorre o quê? Quem ocorre, ocorre. Não. Você pergunta pelo sujeito, o resto você vai pensar em chamar de complemento, combinado? Então olha a frase. Em Brasília ocorreu um grande número de protestos. Pergunta para esse verbo aqui ocorrer quem é o sujeito. O que ocorreu? Olha a resposta. Um grande número de protestos. Então esse cara aqui é o sujeito, ele não é o objeto. Então bora pensar em transitividade. Quem ocorre? Um grande número de protestos. Mas em Brasília não é algo, né? Não é quem ocorre, ocorre algo. Em Brasília seria o quê? Onde? Mais uma vez, adjunto adverbial. Fechou? Mais uma frase. De novos investimentos depende essa empresa. Quem é que depende? Essa empresa. Olha o sujeito aqui. Essa empresa. Aí você tem quem depende, depende de algo. Transita, transita. Só que transita pedindo de. Então é transitivo o quê? Indireto. Se é transitivo indireto, o cara que está sublinhado é o nosso querido objeto indireto, não o adjunto. Percebeu a diferença? Olha para mim aqui, por favor. Tanto em Brasília quanto de novos investimentos estão preposicionados. Isso pode complicar um pouquinho a vida do candidato. Porque, tá preposicionado quer dizer que exerce a mesma função. Não é isso. Ser preposicionado não garante que exerça a mesma função. Um tem valor de lugar, o outro não. Um é adjunto, o outro é objeto. Então eles têm em comum apenas o uso de preposição. A função que eles exercem é completamente diferente. Vamos para a tela. Objeto indireto. Agora mais uma. Delações de Santana e Mônica citam 16 políticos. Quem é que cita 16 políticos? Delações de João Santana e Mônica Moura. E aí, ó, quem cita, cita algo, transitivo direto. O ministro Edson Fachin determinou a retirada dos sigilos, blá, blá, blá. Quem determinou? O ministro Edson Fachin. E quem determina algo. Transitivo o quê? Direto, a retirada. Então, você viu quantas frases a gente teve aqui? Não adianta, você tem que apenas praticar, fazer exercício, treinar bastante para poder pegar isso aqui, beleza? Até o próximo bloco, tamo junto. Família, agora a gente tem que conversar sobre uma figura muito importante também, quanto à sua classificação em relação à transitividade, que é o nosso famosíssimo verbo de ligação, cara. Verbo de ligação é o seguinte, tem que ter cuidado com ele, tem que ter cuidado porque a gente aprendeu a decorar verbo de ligação. E eu sempre falo que tudo que você aprendeu a decorar é um perigo, porque pode fazer você errar. Você não tem que decorar verbo de ligação. Você não tem que decorar, gravar, ser, estar, permanecer. Tem que saber o que significa dizer que é um verbo de ligação, cara. Na tela eu prometo que eu te mostro. Vai! Verbo de ligação, por definição, é um verbo que não expressa ação. Se ele é um verbo que não expressa ação, você até pode pensar em uma lista de verbos que não expressam ação. O perigo é que não basta dizer que o verbo não expressa ação para afirmar que ele é de ligação. O verbo de ligação, além de não expressar ação,
ele expressa, ele traz para a frase um atributo, uma qualidade, uma característica. Então, para o cara, na real, ser verbo de ligação, além de não expressar ação, ele tem que trazer uma qualidade. Por quê? Os verbos do português que não expressam ação, eles são conhecidos como verbos de estado. E os verbos de estado são ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Esses são os verbos de estado. Porém, não basta ser um verbo de estado. Tem que ser um verbo de estado acompanhado da figura do predicativo. Inclusive, o predicativo, que vai ser o atributo, que vai ser a qualidade, que vai ser a característica, ele é essencial para um cara ser chamado de verbo de ligação. Sem ele fica um pouco difícil você chamar um cara de verbo de ligação. Porque o verbo de ligação é um verbo que traz para a frase uma qualidade. Então, sem a qualidade não tem verbo de ligação. É bem assim que funciona, cara. É meio esquisito ficar refletindo sobre isso. Mas para um cara realmente ser verbo de ligação, ele tem que ter essa noção de qualidade, de atributo, de característica. Então, não basta só decorar. Tem que decorar, refletir, raciocinar, pensar no que você está fazendo. Por causa dessa frase aqui, o livro estava atualizado. Estava é o verbo, o sujeito desse verbo é o livro, concorda? O atualizado, né, é o elemento que aparece aqui. É sobre esse cara que a gente tem que conversar. Por quê? Porque esse cara aí, atualizado, ele precisa ser uma qualidade, um atributo, um estado, uma característica para o verbo estar ser de ligação. Não é olhar o verbo estar e sair afirmando que é de ligação. É olhar o verbo estar acompanhado da qualidade, do atributo, da característica e dizer que é verbo de ligação. Repara comigo que atualizado é uma característica do livro, é uma qualidade do livro. Então, se atualizado é uma qualidade, ele é o predicativo do sujeito e realmente o estar é um verbo de ligação. Percebeu? Olha essa frase aqui. O candidato é o recordista de votos. É o verbo ser. E o verbo ser, um famosíssimo potencial verbo de ligação. E o verbo de ligação é o verbo que não expressa ação. Concorda que quando eu falo que esse cara é o recordista de votos, isso não é uma ação. Ele não está praticando ação alguma, ele simplesmente é o recordista. Então aqui nós temos um cara que tem tudo para ser verbo de ligação. Aí quando você olha que o recordista de votos é o atributo do candidato, realmente você pode chamar de verbo de ligação sem medo de errar. É verbo de ligação, por definição, é verbo de ligação na prática. Agora olha essa frase aqui, nossos alunos estavam confiantes. Ó, nossos alunos estavam confiantes. Repara que o estar nessa frase, o estar conjugado estavam no plural, é um verbo de estado e confiantes é um atributo. Então ele é o perfeito verbo de ligação, acompanhado do predicativo do sujeito, acompanhado do predicativo do sujeito. Agora tem que ter atenção aqui, ó, é aqui que tem que ter atenção, malandragem, é aqui que você tem que ficar ligado. Porque olha só, vou destacar aqui. Quando você fala que o livro estava atualizado, atualizado é um atributo do livro, uma qualidade, uma característica, um verbo de ligação. Mas se você afirma que o livro estava sobre a mesa, o sobre a mesa, por mais que o verbo estar seja um verbo desse modo, desse modelo aqui que eu falei, de estado, é um verbo de estado, não é um verbo de ação, o sobre a mesa não é qualidade. O sobre a mesa é o lugar onde o livro estava, é o adjunto adverbial, é onde o livro estava. Família, se o sobre a mesa é onde o livro estava, é o lugar, você não tem verbo de ligação. Morreu, acabou, impossível ser verbo de ligação. Esse sobre a mesa vai funcionar como adjunto adverbial, afinal é o lugar, e o verbo vai ser intransitivo. Então esse estar, que é um verbo de estado, não é de ligação nessa frase. Por quê? Porque ele não apresenta a característica. É isso, é ponto final. Para ser de ligação, tem que ter característica, tem que ter atributo, tem que ter qualidade, tem que ter aparência, e não tem. Então, olha aqui, ó, nossos alunos estavam fora de sala. Aqui os alunos estavam confiantes. Confiantes é uma qualidade dos alunos. Agora, fora de sala não é a qualidade de ninguém.
Fora de sala, mais uma vez, é onde eles estavam. Então, ó, adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, o verbo não é de ligação. O verbo é intransitivo. Os dois são adjuntos adverbiais de lugar. Percebeu que para um verbo ser chamado de intransitivo, ele precisa ter, sei lá, para ele ser chamado de ligação, ele precisa ter qualidade. Para ser intransitivo, ele vai ter que ter o valor de lugar. Então, esses verbos não podem ser decorados. Você não vai ficar ser, estar, permanecer, ficar. Olha o verbo ficar. Olha o verbo continuar. Olha o ficar. Ele ficou em casa. Na frase ele ficou em casa não é verbo de ligação. Porque o em casa não é qualidade. Agora ele ficou triste, ficou feliz, ficou alegre. Sim. Então, tudo depende do contexto. Mais uma vez eu te falo, tudo depende do contexto. Até os verbos de ligação que você decorou a vida inteira dependem do contexto. Vamos para a tela. Aqui nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos. O próprio nome já diz transita, mas transita com dois objetos. Um chamado direto, sem preposição, e o outro indireto com preposição. Olha essa frase aqui. Ele emprestará o seu talento àquele grupo de empresários. Repara que quem empresta, empresta algo. E o algo quem é? O algo é o seu talento. Esse o seu talento é o nosso objeto direto. É o algo, é quem sofre a ação, é aquilo que é emprestado. Aquele grupo é o a alguém, é o objeto indireto, é o a alguém, é quem recebe. Um objeto sofre, outro objeto recebe. Só que um objeto está sem preposição, chamado, claro, de direto, e o outro está com preposição, chamado de indireto. Repara que aquele grupo não se liga a talento, se liga a emprestar. Ele está emprestando algo a alguém, né? Olha outra, avisei o assalto ao policial. Quem avisa, avisa algo. O assalto é o algo. E o ao policial é o a alguém. Então você tem objeto direto e tem objeto indireto. Está avisando algo a alguém. Percebeu? Quem é avisado? Quem sofre a ação de ser avisado? O assalto. E quem recebe o aviso? O policial. Percebeu que um sofre e o outro recebe? Olha agora, o professor atribuiu uma excelente nota ao nosso trabalho. Quem atribui algo, que é o excelente nota, ao nosso trabalho. Então, o ao nosso trabalho é quem recebe a nota. Tá vendo? Atribui algo a alguém. Então, um objeto é direto e o outro é indireto. É isso que configura o nosso VTDI. Aí aqui nós temos não existe análise sem contexto. Olha essa frase aqui, eu escrevi uma carta. Quem escreve, escreve algo. Verbo transitivo, sem preposição, transitivo direto. Uma carta é o objeto direto. Agora eu escrevi para ela. Quem escreve, escreve para alguém. Então é verbo transitivo indireto e o para ela, objeto indireto. Agora eu escrevi uma carta, aqui ó, algo para alguém, objeto indireto. Então tu está escrevendo algo para alguém. Percebeu? Que tu está trazendo um objeto direto e o outro indireto. Os dois existem ali. Então, VTDI. Agora, essa frase eu escrevi com muita dedicação. Quem escreveu? Eu. Eu que escrevi. Aí acabou. Porque olha só. Nessa frase eu escrevi, você tem o cara que escreve, mas não tem algo sendo escrito. O com muita dedicação é o modo como eu escrevi. Então só tem quem escreveu, o verbo intransitivo. Olha a prova de que não existe análise sem contexto. Você está vendo que nessa última frase é o mesmo verbo dos de cima, mas ele não transita, então ele é intransitivo. Percebeu? Na prática. Aí eu tenho aqui uns verbos perigosos no português, avisar, informar, comunicar, prevenir. Eles são tradicionalmente os VTDI, verbos transitivos diretos e indiretos. Algo, alguém. O algo é o direto e o alguém é o indireto. Alguém de algo. Você também pode avisar alguém de algo, informar alguém de algo, comunicar alguém de algo, né? Tudo isso pode, tudo isso é válido, né? Você pode avisar algo a alguém, você pode avisar alguém de algo, pode informar algo a alguém. O que importa é que um tem que ser direto e o outro tem que ser indireto. Olha isso aqui. O professor informou os alunos, tá vendo? Quem informa, informa alguém. Alguém, os alunos. Se ele informou alguém, ou seja, já trouxe um objeto direto,
o outro precisaria ser indireto, porque você não informa alguém algo, não combina alguém com algo, combina alguém com de algo. Então teria que ser assim, ó, informou os alunos de que a prova seria difícil. Um deles precisa ser indireto para a frase estar correta. Se os dois estão diretos, teve alguma coisa errada ali que você precisa corrigir. Olha outra frase. Preveniram os alpinistas dos riscos. Ó, preveniram alguém, objeto direto, de algo. Essa frase está certa. A primeira está errada. Percebeu que um tem que ser direto e o outro tem que ser indireto? Nos próximos módulos, que você vai começar a estudar os pronomes, regência e tudo mais, você vai ver que esse lhe aqui, ó, equivale a ele, objeto indireto. Eu estou informando algo a alguém. Informei-lhe a data de inscrição. Então, o nosso próximo módulo vai entrar no universo dos pronomes oblíquos, que podem ser átonos, que podem ser tônicos. Emprego dos pronomes oblíquos, colocação dos pronomes oblíquos, para depois voltar e falar de regência verbal propriamente dita. Até o próximo módulo, espero ter ajudado com esse vídeo que é muito importante. Fala, minha família, beleza? Tranquilidade? Eu sou o professor Fabrício Dutra e estamos aqui no módulo 3 para resolver as questões. Você sabe que a teoria é importante, é a base, é o que vai te dar instrumento para acertar. Malandro, sem exercício ninguém passa em concurso. Então vamos com atenção, bora prestar atenção bonitinho na resolução e fazer aquilo que a gente combina sempre, cara. Dá pausa na tela, resolve a questão no seu caderninho bonitinho da Hello Kitty, depois você dá play e assiste a correção, beleza? Assistir a correção é muito importante para ver, na verdade, você vai fazer um simulado comentado, porque vamos supor que você tenha, sei lá, 30 questões para fazer. Se você assiste a correção de cada uma, cara, isso tem um valor inestimável no seu aprendizado. Beleza? Então, nosso módulo 3, ele trabalha o conceito de regência verbal barra transitividade verbal. Regência é o quê? Transitividade é o quê? São dois assuntos de extrema importância. Extrema importância. Por quê? Eles trabalham a relação dos verbos com os complementos ou dos verbos com os adjuntos. Ou seja, cara, um verbo ele pode ter complemento numa frase ou não. Os verbos que têm complemento, que se relacionam com os seus complementos, tendo lá a ideia de alguém que pratica ação, alguém que sofre, você viu na teoria, são os verbos transitivos. E os verbos transitivos no português são verbos que vão exigir lá no complemento um objeto. Se o objeto não tem preposição, ou seja, se o verbo não pede a preposição, é transitivo o quê? Direto. Se o verbo pede a preposição, é transitivo o quê? Indireto. Só tem que tomar cuidado porque alguns verbos no português mudam a transitividade dependendo do contexto, ou passam simplesmente a não ter transitividade. Olha a frase que eu vou criar. O jornalista escreveu a reportagem, né? O jornalista escreveu a reportagem. Nessa frase, eu tenho quem escreve e tem aquilo que é escrito. O jornalista escreveu, é a ação, a reportagem. Quem escreve, escreve algo. Tem quem escreve e tem o algo, né? A ação do verbo transita, ele vai ter quem escreve e vai ter o algo. Agora, se eu falo para você, o jornalista escreveu com raiva, olha a diferença. O jornalista escreveu com raiva. Quem escreveu? O jornalista. Só que o com raiva não é aquilo que ele escreveu, concorda? O com raiva é o modo, a maneira, né? Nós não temos então um complemento para esse verbo. O verbo escrever, que na frase anterior tinha complemento, agora passa a não ter, é normal. Ou seja, um verbo, né, cuja ação transita na primeira frase, na segunda tem uma ação que não transita. Então ele vai ser chamado de intransitivo. E aí o verbo escrever, que na primeira frase era transitivo, na segunda vai ser intransitivo. Então o que é o verbo intransitivo? A gente sabe, passa a vida inteira aprendendo que intransitivo é o verbo que não tem complemento, mas eu quero que você pense além. Pensa além. Intransitivo é o verbo que não tem objeto. Ou seja, os caras que vêm após o verbo intransitivo não vão ser os caras que sofrem ação. Os caras que vêm após o verbo intransitivo, após o intransitivo, o
que eles vão ser? Os adjuntos adverbiais. Às vezes, o predicativo do sujeito também aparece fisicamente após, um verbo intransitivo. Então, a transitividade verbal é algo completamente relativo. Significa isso que muda de frase para frase. A questão número 1, na tela, aparece aí, ó. Vieram depois disso, relatividade, mecânica quântica, modelo padrão. Vieram depois disso, relatividade, mecânica quântica, modelo padrão. Quem é meu aluno sabe. Você é meu aluno, você sabe. Quando o verbo começa a frase, o que eu tenho que pensar? Do que eu posso desconfiar? Qual é um pensamento válido para mim que estou fazendo prova? Só no verbo começa a frase, algumas coisas podem estar acontecendo. Uma delas é ser uma oração sem sujeito. Não é o caso, porque esse verbo está no plural. Está no plural, existe um sujeito fazendo esse verbo ir para o plural. Beleza, tranquilo, beleza, essa opção morreu. E o verbo vir não é verbo impessoal, normal, tem sujeito. Então pode estar rolando um sujeito elíptico, né? Desinencial, implícito, oculto. Ou pode estar rolando um sujeito posposto ao verbo. Então pensa comigo, se um verbo começa a frase, eu tenho certeza já de que não está rolando ordem direta. Uma coisa, ó, ou o sujeito está escondido, ou ele está posposto ao verbo. Então, numa frase dessa, vieram depois disso, né? Vieram depois disso, relatividade, mecânica quântica e modelo padrão, eu preciso perguntar para o verbo quem é o sujeito, se eu estou a fim de acertar. Então, bora lá para o verbo. Quem veio depois? Vieram depois disso, relatividade, mecânica quântica e modelo padrão. Quem veio depois? Relatividade, mecânica quântica e modelo padrão. Então, o que nós temos ali na real mesmo, é um sujeito após o verbo. Ele está posposto ao verbo. Aqui o sujeito, relatividade, mecânica quântica, modelo padrão. Se eu identifiquei o sujeito e eu já identifiquei o verbo, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é pensar sobre transitividade. Olha nessa frase, quem vem, vem algo? É a minha pergunta. Bota essa frase na ordem direta para facilitar a sua vida. Relatividade, mecânica quântica, modelo padrão, vieram depois disso. Quem veio? Relatividade, mecânica quântica, modelo padrão. Agora, o depois disso é complemento? O depois disso é o algo? Quem vem, vem algo? Não. Família, o depois disso é quando esses elementos vieram. Então, eu não tenho nessa frase quem vem, vem algo. Eu tenho quem vem, vem. E o depois disso é quando. Então, olha o que ele fala na tela. A forma verbal empregada nessa frase é intransitiva. Já deu papo, porra. Ele já falou que é intransitivo, isso é real, isso é verdade. O verbo é intransitivo. O depois disso não é objeto, é adjunto, ou seja, é quando, é advérbio, tem valor de tempo. Não existe objeto indireto de tempo, pô. O que existe de tempo é o adjunto adverbial. Tranquilo isso? Beleza? Na tela. E ele falou já que o verbo é intransitivo. Repara. Eu não tenho quem vem, vem algo. Eu tenho só quem vem, vem. O depois disso é quando. Maneiro, legal. Aí o que ele quer? A forma verbal empregada é intransitiva, assim como a destacada em. Então ele quer outro verbo intransitivo. Quais são as opções que você vai ter? Ou o verbo não tem nada depois dele, que intransitivo ele não é obrigado, em tese, né, a ter um objeto. Ou o intransitivo vai ter um elemento adverbial, com valor de lugar, com valor de modo, com valor de tempo, com valor de concessão, com valor de causa. Quer ver? Um exemplo na tela, vou te mostrar. Nessa frase aqui, ó, ele morreu de velho. Ele morreu de velho. Quem morreu? Ele. Ele morreu. Só que nessa frase eu não tenho quem morre, morre algo. Eu não tenho quem morre, morre alguém. Eu tenho quem morre apenas, né? O de velho, então, seria o quê? Objeto? Não. Se o de velho não é o algo, não é o alguém, ele não é objeto, ele é adjunto. E o de velho é adjunto adverbial de causa. Estar velho é a causa da morte. Então ele morreu de velho, ele morreu de frio, ele morreu de fome. São adjuntos adverbiais de causa, não objetos.
Não existe objeto de causa, não existe objeto de tempo, não existe objeto de modo. O que existe de tempo, de modo e de causa são os adjuntos com seus valores semânticos expressos ou pelos advérbios ou pelas preposições que introduzem a locução. Show? Esse de que está aí tem valor de causa. Tranquilaço? Maneiro? Pra tela. Então ele quer outro verbo intransitivo. O primeiro é Marcos do... não vou falar esse nome desse cara não. Conta essas histórias. Marcos conta essas histórias. Quem é que conta? Quem conta é o Marcos. E nessa frase eu tenho ou não tenho quem conta algo? Ó, o Marcos conta essas histórias. Quem conta algo. Então o verbo tem uma ação que transita, tem complemento, tem objeto, tem o algo. Se ele é transitivo, não é gabarito, pô. Ele quer no gabarito o verbo o quê? Intransitivo. Partiu para B? Tchau, letra A, bora. Analogamente, ele mostra como o princípio da incerteza, a extensão do cosmo e a improvável inexistência do tempo também limitam nessa frase. Quem mostra é ele. E quem mostra, mostra algo. Ele mostra como o princípio da incerteza, a extensão do cosmo, a provável... Então eu tenho quem mostra e tem aquilo que é mostrado. A ação transita, não é gabarito. Tranquilaço? C. Afinal, o Sotoar, não sei falar do nome desse cara não, ele retorna à sua especialidade. Quem retorna nessa frase, retorna a alguma coisa. Ele transita, cara, só que é uma transitividade indireta. E ele quer no enunciado o intransitivo. Fica na tela até a gente resolver. Auguste Comte afirmou em 1835, olha que beleza, ele afirmou em 1835 que nunca surgiria um meio para estudarmos a composição química das estrelas. Detalhe, família, pelo amor de Deus, a banca sublinhou o verbo surgiria. Então o verbo afirmou, ó, faz falta não, deixa pra lá, morreu. Tem que pensar no verbo surgir. Então é do que pra frente a sua análise? Vai pra tela que eu vou te mostrar, malandro. É do que pra frente, tá? Desse que pra frente, que nunca surgiria um meio para estudarmos a composição química das estrelas. Pergunta pro verbo surgir, o que que surge? O que que nunca surgiria? O meio para estudarmos a composição química das estrelas. Então olha a ordem direta, que o meio para estudarmos a composição química das estrelas nunca surgiria. Minha pergunta é, quem surge, surge algo? Tá rolando transitividade? Quem surge, surge alguma coisa ou quem surge, surge? Acho que você pensou certo. Quem surge, surge. Então esse verbo é intransitivo. Eu não tenho o algo, eu não tenho um complemento para ele. Eu tenho só o sujeito e o verbo. E o nunca, adivinha? É uma adjunta adverbial, é um advérbio. Temos o gabarito, porque a letra E, sabemos até que nós somos feitos de poeira estelar. Quem sabe, sabe algo. Quem sabe, sabe algo. Tem quem sabe, nós sabemos, e tem aquilo que é sabido. Então, se quem sabe, sabe algo, a ação transita. O gabarito da número 1 é a letra D de jeans, tá? Fica na tela para você ver o número 2, que é uma questão para trabalhar também função sintática, também transitividade. Fechou ou não fechou? Beleza? Então, bora lá. Os elementos sublinhados são exemplo de uma mesma função sintática no seguinte segmento. Cara, o que fazer com uma questão dessa? Se desesperar? Claro que não. Você é meu aluno, você não se desespera. Você pensa, beleza? Uma questão que é saber a função sintática. O primeiro passo, cara, um passo inclusive até obrigatório que você tem que dar, é saber que toda oração constitui um sistema SVC. Isso é uma parada assim, que é obrigação sua. Toda oração constitui um sistema SVC. E o que é o sistema SVC? É a presença de um sujeito, de um verbo, de um complemento eventual, né? Porque a gente sabe que às vezes o verbo tem complemento, às vezes não. Às vezes ele tem adjuntos, mas basicamente falando, SVC. Então, em torno do verbo vão existir as figuras do sujeito, do objeto, do adjunto, ali em torno do verbo. Se a questão que é a análise sintática de uma oração, você tem que saber identificar uma oração.
E como é que você sabe achar uma oração? Desde pequenininho, desde pequeno, desde a tia, você sabe isso. Se tem verbo, é uma... O que você falava? Oração. Então, não adianta, é saber achar o verbo. Olha a frase. Nas redes sociais, emoções destemperadas convivem com confissões perturbadoras. O verbo aqui, ó, nas redes sociais, pelo amor de Deus, não rola verbo. Emoções destemperadas convivem. Convivem é o verbo, sim ou não? Convivem é o verbo, conviver. Em torno dele, o verbo te dá os elementos. O verbo é X9, pô. O verbo te entrega quem é o sujeito, o verbo te entrega quem é o complemento ou quem não é o complemento, a transitividade do verbo. Repara, nessa frase, quem é que convive? Emoções destemperadas. Então, emoções destemperadas é o elemento que funciona como sujeito. O sujeito é muito mais do que um cara que pratica ação. O sujeito é o assunto do verbo. É sobre quem o verbo fala. E quem convive? Emoções destemperadas. Só que nessa frase a gente vai partir para o complemento, que também está sublinhado. E para saber se um cara é complemento ou não, se é adjunto ou não, tem que saber transitividade, barra predicação, barra regência verbal. Quem convive, nessa frase, convive com algo. Então é um verbo que trabalha com o seu complemento, algo, só que ele pede preposição, né? Então ele é verbo transitivo o quê? Indireto. E o com confissões, objeto, indireto. Fechou? Então ele está dizendo aqui que esses elementos exercem a mesma função. Será? Então, para eles exercerem a mesma função, eles têm que ser o quê? Os dois núcleos do sujeito, os dois predicativos do sujeito, os dois objetos indiretos, né? Vamos para a tela. Emoções é o núcleo do sujeito. Repara, entre emoções e destemperadas, aqui está o núcleo. E aqui é núcleo do objeto indireto. Então, eles não exercem a mesma função. Não dá para isso aí ser o gabarito. Beleza? B. Os mais velhos devem se lembrar do tempo, né? Ó, esse do tempo, o que ele seria? Esse do tempo, ele é o objeto indireto. É só você pensar bem. Quem deve se lembrar? Os mais velhos, né? Então, os mais velhos funcionam como sujeito. Beleza? Você que está resolvendo a questão, a gente combinou que você vai resolver a questão, combinou? Então, é o sujeito. E quem se lembra, de acordo com o conceito básico, né, de regência verbal, pensa, quem se lembra de algo. Se quem se lembra de algo, esse cara aí não é objeto direto. Olha a preposição. Então, o de alguma coisa que está aí é o nosso ilustríssimo objeto indireto, certo? Se ele é objeto indireto, o outro, para ser, né, para essa questão, claro, ser gabarito, precisa também ser objeto indireto. Não é assim que está trabalhando, não é isso? Então, vamos pensar bem. No tempo em que era feio, olha o que ele fala, era feio ouvir conversa alheia. Ó, o que era feio? Ouvir conversa alheia. Então, esse cara aqui, ouvir conversa alheia, é o sujeito do era e o feio é o predicativo. Por quê? Por que ele é o predicativo? Porque o era é verbo de ligação, cara. Então, o que nós temos aí na real é o complemento de um verbo de ligação. Complemento de um verbo de ligação, né? Não vai ser objeto, como o outro era. Beleza ou não? Então, cuidado, muito cuidado. Eles não exercem a mesma função. Olha C, que maneiro. Hoje é impossível transitar por qualquer espaço público. A palavra público está dentro desse segmento aqui, ó. Qualquer espaço público. Faz sentido? Público se refere a quem? Público se refere a espaço. Então, o qualquer se refere a quem? O qualquer se refere a espaço. Então, tanto público quanto qualquer são os determinantes da palavra espaço. Beleza ou não? A gente já viu isso no nosso primeiro encontro, nosso primeiro vídeo. Se são os determinantes, família, os elementos vão exercer a função de quê? Né? Eles vão exercer a função ali adjetiva de um determinante. E é isso que ocorre. Beleza? O que ocorre é o quê? É que esses caras, eles são os determinantes dos seus núcleos, né? Do seu núcleo, na verdade, que é um núcleo só. Então, os dois exercem a mesma função. O qualquer e o público. Concorda? Tanto o qualquer quanto o público são determinantes. Então, eles dois entre si desempenham a mesma função. Isso está claro? Tá, né?
Então, beleza. Só que ele não destacou o qualquer e o público. Ele destacou quem? O público e o pessoais. Aí aqui nós temos, sem recolher informações pessoais. Desse segmento, informações pessoais, quem é o núcleo? Informações. Quem recolhe, recolhe algo. O algo é informações. E o pessoais é o quê? Determinante do núcleo. Então esses dois carinhas aqui têm uma função muito simples de ser reconhecida, por mais que você, tô confuso, é difícil isso. Não. Os dois são determinantes do seu núcleo, apenas. Então eles têm a mesma função. Temos um gabarito na C, beleza? Por quê? Olha D, bora para D. Ainda é impossível ter privacidade. Quem tem algo. Verbo transitivo direto, privacidade, núcleo do objeto direto. Só que não dá para celulares também ser objeto direto olhando uma preposição A aqui, né? Essa preposição A deixa claro que ele não é objeto direto, então morreu. Letra E. A reclamação por privacidade é recebida. Ó, o que é recebida? A reclamação. Esse cara, então, é o núcleo do sujeito. Agora, nessa expressão, o mais condenável egoísmo, o núcleo aqui, ó, é egoísmo. Esse cara é só um determinante. É impossível um núcleo, né, ser igual, sintaticamente, a um determinante. Então, gabarito da 2, letra C. Questões legais, inteligentes. Até o próximo vídeo. Continuando aqui, galera, questão 3 no nosso módulo de questões. Vamos lá. Antes de fazer o túmulo, resolveu reconstruir a Catedral de São Pedro. Repara que o verbo reconstruir, né? Tem alguém que resolveu reconstruir e tem algo que está sendo reconstruído, certo? Esse algo aí que está sendo reconstruído é o nosso complemento verbal. É sobre quem a ação verbal recai. É o algo. Quem reconstrói algo. Então é o nosso complemento de um verbo transitivo, né, cara? E como quem reconstrói algo, é transitivo o quê? Direto. Se é transitivo direto, qual é a função da Catedral de São Pedro? Né? Pensa, só pensar. Qual a função da Catedral de São Pedro? Quem reconstrói algo. Então a Catedral é o nosso querido objeto direto. Ele quer dos senhores outro objeto direto. E aí tem que ter atenção, porque olha só. Recém-chegado a Roma. Primeiramente, esse a Roma aqui está preposicionado. Quem é recém-chegado a algum lugar. E outra, recém-chegado nem verbo é. Então, jamais um elemento a Roma teria a possibilidade de ser um objeto. Muito menos direto, estando preposicionado. Então, a gente já exclui a letra A, na moral, sem medo. B, essa aqui é o bicho, porque olha só. Havia uma forte insegurança. Havia é o verbo. E o verbo haver, no sentido em que está sendo empregado, você sabe, ele é um verbo impessoal. Havia uma forte insegurança, existia, né? E o verbo haver, no sentido de existir, é marcado por qual característica gramatical? O haver, no sentido de existir. A característica gramatical dele é ser uma oração sem sujeito. Então não dá para uma forte insegurança ser sujeito, mas dá e vai ser objeto direto. Mesmo que seja um objeto direto um pouco diferente, né? Porque o objeto a gente está vendo como aquele cara que sofre ação, certo? E esse aí não está sofrendo ação nenhuma. Mas ele é um objeto direto meio que por convenção, né? Então, esse uma forte insegurança é o nosso objeto direto. Não é sujeito, não tem preposição, só pode ser objeto direto. É o gabarito, inclusive. Você resolveu a questão, não resolveu? Repara, o corpo humano foi o campo de batalha. Sublinhado é a partir daqui, tá? O foi é um verbo de ligação, o corpo humano é o sujeito, então só pode ser predicativo. Um complemento, né, de um verbo de ligação. Letra D. Como definiu o pintor futurista Umberto Boccioni, né? Definiu é o verbo. Quem definiu? O pintor futurista. Então, o pintor futurista é o sujeito. Beleza? É o sujeito do verbo definiu. Então, esse cara aí não tem como ser o gabarito. E letra E, Júlio II mudou de ideia. Quem mudou de ideia? Júlio II. Então, esse Júlio II também é sujeito. Lembrando que a banca quer de vocês um objeto direto, não um sujeito. Beleza? Então, o gabarito
é a letra B de bola. Beleza? Tchau, letra número 3. Agora 4. O jogador busca o sucesso pessoal. Mais uma vez. O jogador sujeito é o jogador que busca. E quem busca, busca algo. Isso é um verbo transitivo direto. E o sucesso pessoal é o objeto direto. Quem busca, busca algo. O algo é o sucesso pessoal. Show? Então ele quer a mesma relação lá embaixo. Ele quer qual relação? Ele quer que você encontre um verbo transitivo direto acompanhado de um objeto direto. Já começa aqui não sendo a letra A, porque o verbo ser nunca vai ser verbo transitivo. Ele é verbo de ligação. Tá certo? Aí aparece outro verbo ser aqui, ó. A solução para muitos é. Então tá fora também. Tá vendo? Letra B. O futebol tem implicações e significações psicológicas. Quem é que tem? O futebol, sujeito. E quem tem? Tem algo. Isso é verbo transitivo direto. Então, implicações e significações é o objeto direto. A 4 tem como gabarito letra B. Quem tem, tem algo. Quem tem, tem algo. Então, gabarito. Agora aqui a letra C, ó, funciona como escape para expressões. Eu não tenho quem funciona, funciona algo. Eu tenho só quem funciona. Funciona e ponto. Acabou. E a letra E, né, também não dá para ser gabarito, porque quem depende, depende de algo. Olha o das aqui, depende das, depende de algo. Então, você já viu teoria de transitividade. Você já sabe fazer a análise. O gabarito é a letra B de bola. 5. Um período dilatado de tempo, tal processo propicia efetiva redistribuição de renda, facilita o surgimento, ó, um período dilatado de tempo facilita o surgimento. Quem facilita? O sujeito está lá atrás, beleza? O sujeito que facilita. E nesse contexto, pensar. Olha a transitividade do verbo facilitar. Quem facilita, facilita algo. Quem facilita, facilita algo. Isso é verbo transitivo direto. E o surgimento econômico é o objeto direto. Tá certo? Agora o que ele quer no enunciado? O verbo que no contexto possui o mesmo tipo de complemento que o de cima, ou seja, ele quer outro objeto direto. Né? Então vamos lá, devagarzinho. O regime democrático sabidamente convive. É o verbo, tá? Você está acompanhando a correção? Olha para mim aqui. Eu estou deixando só na tela para você acompanhar a correção. Muito mais importante do que me olhar. É olhar para a frase, vai. Nesse contexto aqui, quem convive, que é o regime, convive com algo. Ele é verbo transitivo, mas pede preposição. Então é transitivo o quê? Indireto. B. Certa tensão entre os conceitos substantivo. Democracia existe por toda parte. Quem é que existe? Certa tensão entre os conceitos substantivo, democracia. Só que eu não tenho aqui essa noção do quem existe, existe algo. Não tem isso, não rola isso. Eu tenho só quem existe. E o porto da parte, né? O porto da parte não vai ser o algo. Então, estou eliminando mais uma. Agora, C. Nada assegura que a configuração de fatores... Aqui, o sujeito assegura é a palavra nada. E nesse contexto, quem assegura, assegura algo. Então, é verbo transitivo direto e para cá a gente tem o objeto direto. Quem assegura, assegura algo. Aí você vai ter o algo ali, que é a configuração de fatores. Então, letra C é o gabarito, certo? Letra C. D. O principal determinante da estabilidade democrática foi o crescimento. Foi é o verbo. E o foi é o verbo de ligação. O sujeito está aqui, ó. Quem foi, né? Então, nós temos aqui um verbo de ligação. E a democracia surge historicamente em sociedades. Quem é que surge? A democracia. Só que eu não tenho quem surge, surge algo. Eu tenho só quem surge. Então, o gabarito, né, de verbo transitivo direto, realmente é a letra C. Mais uma. Exemplos muito diferentes comportam o sentimento da contradição. Quem é que comporta? Exemplos muito diferentes. E nesse contexto, quem comporta, comporta algo, né? Você vai ter o cara que comporta e aquilo que é comportado.
O segmento que possui no contexto a mesma função sintática que sublinhada acima. Então ele quer mais um verbo transitivo direto. O foi tá fora. Essa noção eu já peguei, professor. Agora, conforme notava Machado de Assis. Quem notava? Machado de Assis, sujeito. Então Machado de Assis notava. Morreu. Letra C. A que falta a convicção das teorias, né? Ó, quem é que falta? A convicção das teorias. E aí falta a alguma coisa, a preposição está aqui. Claro que esse que pode complicar um pouquinho sua vida, você vai ter uma aula só para ele, exclusiva para ele, com muito conteúdo, mas a preposição é exigida pelo verbo, né? Então, o verbo é transitivo indireto. Agora, a letra D. Ela se deve ao prestígio. Se deve a alguma coisa. Então, mais uma vez, transitivo indireto. Esse ao aqui mostra um objeto indireto. Agora a letra E. Para reconhecer os inconvenientes desta prática. Ó, para reconhecer. Quem reconhece, reconhece algo. Os inconvenientes, então, é o nosso objeto direto. Gabarito da 6, letra E. A próxima, 7. Via propaganda. No contexto, possui a mesma função sintática que o cara sublinhado em cima. Então ele quer outro objeto direto. Porque você pensou bem, já estamos mais rápido agora, ó, eu vi a propaganda. E quem vê, que sou eu, vê algo. Então você tem quem vê e tem o algo. É um verbo transitivo direto. E a propaganda então seria um objeto direto. Beleza? Aí vamos lá, letra A, ou seja, pela via do meio, ó, o pela mostra que não rola objeto direto aqui, por mais A. Na B também não, complemento de um verbo de ligação. Na C, né, nós temos aqui exceção e objetividade não fazem parte do vocabulário. Vamos lá. Exceção e subjetividade, que é o cara que na real estava sublinhado, é o sujeito do verbo fazem. Se ele é o sujeito do verbo fazem, não dá para ser gabarito, porque ele quer dos senhores o quê? Um complemento. Ele não quer um sujeito, né? E a letra D de dado, é claro que há diferenças aqui, o verbo haver, né? Que é o verbo impessoal, você sabe, uma oração sem sujeito não é uma oração sem objeto. Então, nós temos aqui a figura do objeto. E ele quer de vocês um objeto. Então, tanto a propaganda quanto diferença são dois objetos diretos. Letra D de dado. Beleza? Agora aqui, ó, letra E. Um filme publicitário traz um ator interpretando um boçal. Então, o sujeito aí é um filme publicitário, né? Filme. Fechou? Então, o gabarito da 7 é a nossa letra D de dado. Vamos na próxima. Olha que questão bacana. Assinale a alternativa correta. Olha o que ele fala acerca da frase acima. Primeiramente, cara, o gabarito é a letra A, mas eu queria que você prestasse atenção na B, na C, na D e na E. Porque a B, a C, a D e a E vão trazer para você um assunto que a gente está estudando muito nesse módulo, que é transitividade e regência, né? Show? As outras não, as outras vão... A letra A vai falar de período composto, né? Um assunto que a gente ainda vai ver. Mas vamos ver, olha B. O sujeito da primeira oração é indeterminado. Olha quem começou a frase, inclua. O inclua é um verbo que está naquele modo imperativo. E o imperativo é uma forma verbal que vai ter um sujeito, que a gente já conversou sobre isso, vai ter um sujeito oculto, elíptico, desinencial. E ele fala na B que o sujeito da primeira oração é indeterminado. Não, né? Não. Ele não é indeterminado, ele é elíptico. Inclua você na conta. Na letra C ele falou que as semanas é o sujeito da segunda oração. Não dá, olha só, as semanas. Inclua na conta as semanas. Como é que o as semanas vai ser o sujeito da segunda oração se ele é o objeto da primeira? Porque nessa frase, o incluir, pensa, quem inclui, inclui algo, né? Quem inclui algo. E o algo são as semanas, tá incluindo as semanas. Então, isso aqui é transitivo direto, o incluir,
E as semanas é o objeto direto, inclui algo, alguma coisa. Então, morreu a ser. Ele fala que o verbo passar apresenta 2 complementos. Será? Será que ele é um VTDI? Vamos pensar bem. Olha o que ele fala. Inclua na conta as semanas em que ninguém passa perto do aparelho. Quem é que passa? Ninguém. E eu não tenho aqui quem passa algo. Eu tenho só quem passa. Só quem passa. Então ele não tem complemento. E a letra E diz que o acesa é um predicativo do sujeito. É só você olhar. Está com a luzinha acesa. Tem verbo de ligação nesse segmento? A luzinha acesa? Não, né? Então não se fala em predicativo, gabarito letra A. Você tem aqui orações subordinadas, as 2 últimas são adjetivas, né? Que é o que, ó, o que está sempre com a luzinha acesa e o em que. Só que esse assunto mais para frente, fica tranquilo quanto a isso. Vamos para 9. Olha a 9. A respeito das questões sintáticas que envolvem, né? Ó, a 9. A respeito das questões sintáticas que envolvem um período. Estudos comprovam ainda, blá, 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 blá. Repara bem, galera. Mais uma vez ele bota aqui período composto por coordenação. Não é um assunto ainda maneiro para a gente entrar. Falta muita coisa para chegar lá. Mas de boa. Nós não temos aqui um período composto por coordenação e sim oração subordinada. Mas deixa quieto. Agora vamos lá. B. Os termos estudo, ó, os termos estudo e o fruto desempenham funções diferentes. Olha aqui os estudos. Comprovam. Estudos comprovam. Quem é que comprova? Estudos. Não é? Sujeito. E o fruto? O fruto possui propriedade. O fruto possui propriedade. Quem possui propriedade? O fruto. Então os dois são sujeitos dos seus verbos. A banca está falando que eles têm funções o quê? Diferentes. Não dá para concordar com isso. São funções iguais. Se o verbo comprovam é intransitivo. Só que não, né? Porque olha só. Quem comprova, comprova algo. Isso é verbo transitivo direto, que vai ter aqui grandão um objeto direto. Tá vendo? Agora, a segunda oração desempenha o papel de objeto direto da primeira. É verdade, ó. Comprovam o quê? Que o fruto possui... Isso tudo aqui, que o fruto possui propriedades antibacterianas, é o objeto direto do VTD, comprovam. E é uma oração inteira, ó. O fruto possui algo. Então, a segunda oração desempenha o papel de objeto direto da primeira. Cara, ele mandou a real, ele falou a verdade para você. Letra E, o termo antibacterianas é o predicativo do sujeito. Não, propriedade. Antibacterianas aqui, antibacterianas qualifica a palavra propriedades. Então, a 9, gabarito, letra D de dado. 10. Elas não contam com modelos de gestão de carreira. Quem é que não conta? Elas. O elas é o sujeito do contar. E a minha pergunta é uma só. Quem conta? Dá uma vontade de falar. Quem conta, conta algo. Porém, nessa frase, quem conta, conta com algo. Então, isso é verbo transitivo indireto. Quem conta, conta com alguma coisa. E aí eu falo, se quem conta, conta com alguma coisa, ele é transitivo indireto, a banca quer outro, né? Aí você vai lá, letra A. As empresas rejuvenescem seus quadros. Quem rejuvenesce, as empresas, rejuvenesce algo. Transitivo direto, não é o que ele quer. Na B, que a empresa trate de questões mais substantivas. Quem é que trata? A empresa. E aqui sim, quem trata, trata de algo. Transitivo indireto. Olha a preposição de gabarito. A C está assim, ó. As conclusões são preocupantes. Verbo de ligação. A juniorização compromete a qualidade. Quem compromete, compromete algo. E a planilha de custos fala mais alto. Quem fala, fala. Eu não tenho quem fala algo nessa frase. Eu tenho quem fala, fala. Beleza? Então, ele é verbo intransitivo. Show? Então, o gabarito aí é a letra B de bola. Bora para 11. Glauber Rocha transformaria Com Deus e o Diabo na Terra do Sol, a história do cinema no Brasil. Tem essa vírgula aqui, fazendo par com essa vírgula aqui. Glauber Rocha, sujeito, transformaria. E quem transforma, transforma algo lá depois das vírgulas.
Só você pensar. Tem quem transforma? Tem. Glauber Rocha. Beleza? E quem transforma, transforma algo. Beleza? Se esse cara aqui transformaria é o sujeito, o algo tá lá depois das vírgulas. Então é transitivo o quê? Direto. Verbo transitivo direto vai ter objeto direto. Beleza? Tranquilo? Então isso é verbo transitivo direto, ele quer outro. Rapidinho, só. Ele quer outro verbo transitivo direto. Olha a letra A. A ponte entre Cinema Novo e tropicalismo ficaria mais evidente. O ficar é um verbo de ligação, ficar evidente. B. O Cinema Novo nasceu na virada da década de 50. Quem nasceu? O Cinema Novo. Mas eu não tenho quem nasce, nasce algo. Eu tenho só quem nasce. Beleza? O nascer aqui é um verbo intransitivo. O complemento dele na verdade não é um complemento, né? O quando, na virada da década. 2 anos depois, o cineasta lançou Terra em Transe. Quem lança, lança algo. Verbo transitivo, direto. Gabarito. Letra C. Beleza? Letra C de casa. Legal demais, legal demais. Então vamos lá devagarzinho. A grande audiência de TV entre nós é um fenômeno novo. Verbo de ligação mais predicativo. E a empresa faliu em 57. Se ela faliu, morreu. Então a 11, letra C. 12, a última. Redes sociais que moldaram o pensamento. Quem molda, molda algo. Verbo transitivo direto. Agora o são da letra A não pode ser chamado de transitivo direto. Aqui, na B. Nessas redes sociais, nessas populações, as redes operavam por meio de conversa face a face. Ó, quem opera, não opera algo. Nessa frase, quem opera, morreu. Só operavam. Então, ele é verbo intransitivo. Letra C. Desde que nossos ancestrais andavam em bandos pelas estepes. Quem andava? Nossos ancestrais. Mas eu não tenho aqui quem anda, anda algo. Ele é verbo intransitivo. E a D, na última década, surgiu a comunicação digital. Quem surgiu? A comunicação. Eu não tenho quem surge, surge algo. Agora a letra E. As novas redes sociais influenciam comportamentos e crenças. Quem influencia, influencia algo. Gabarito, letra E. Fechou? Comigo, voltamos com o módulo agora de emprego de pronome átono, depois exercícios. Tamo junto.